Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que essa noite seja uma noite de bom aprendizado. Nós necessitamos, irmãos, todos os dias de aprender a palavra de Deus, porque é pela palavra que nós obtemos força, é pela palavra que nós nos alimentamos, é pela palavra que nós somos vivificados. Aleluia. Então, é muito importante que a gente dê prioridade a esse momento. É engraçado, irmãos, a gente sempre comenta a respeito da palavra de Deus, como pessoas que viveram ao lado de Jesus e aprenderam com Jesus e foram privilegiadas, né? E fizeram grandes feitos. E hoje nós temos também um grande privilégio de poder aprender a palavra de Deus da forma mais correta, e muitas pessoas desprezam esse momento porque elas entendem que conhecimento, sabedoria, elas adquirem por si só, sem precisar de alguém que ensine. E a palavra de Deus, ela diz para obedecer os nossos ensinadores. Aleluia. Aqui em Hebreus nós vamos encontrar, nós vamos navegar um pouquinho sobre esse conhecimento, porque o escritor aos Hebreus, ele, com todo cuidado, menciona coisas importantíssimas para o nosso conhecimento. E uma delas é que nós sejamos constantes no ensino, no trato, na palavra, não é isso? Então o versículo 13 ele começa assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade. Então eu fico pensando, irmãos, como é que nós pregamos a essência, como é que nós pregamos a palavra e não vivemos essa essência chamada-se de amor. Porque quando o apóstolo ele está se dirigindo, dizendo que a gente permanecer constante nesse amor, eu estava me lembrando da mensagem que a gente trouxe aqui há uns 3 cultos atrás, né, do amor que o apóstolo Paulo tinha pelo Evangelho, de modo que ele sentia prazer no sofrimento. Ele mostrando aqui que esse amor é um amor diferente, é aquele amor que você acolhe. Hoje a gente não quer receber ninguém na nossa casa, não é isso? Nossa, falou que eu aqui em casa, eu já falei logo que eu não estou muito bem, né? Estou despistando. É amor. Por que nós fazemos isso, evangelista? É porque esse amor, ele não predomina dentro de nós. E a Bíblia, aqui o apóstolo está dizendo assim, para que esse amor ele tem que ser constante nas nossas vidas. O amor fraternal. O que quer dizer amor fraternal? Amor de pai, amor de amigo, né? Amor que constrange. Eu quero dizer com isso que é aquele amor que envolve, que você sente prazer de poder estar junto, de poder ajudar. Mas hoje a primeira coisa que nós fazemos não vai dar para a gente receber, ou não vou poder te ajudar, não. Nós não sentimos esse prazer em compartilhar e ajudar. E no versículo 2 ele disse para a gente não negligenciar essa hospitalidade, que é acompanhada de amor. O que é hospitalidade? Você abrigar as pessoas em casa. Ixi, na minha casa eu não quero não. É assim que nós fazemos? Mas nós estamos indo contra a Bíblia, nós estamos batendo de frente com a Bíblia, porque está ensinando, olha, se é conhecido, hospedai com muito amor, e se não é conhecido, com mais amor ainda, porque você não sabe, pode ser anjo. Foi isso que ele disse? Alguns não sabendo, anjos se transfiguraram de mendigo,
e alguém acabou hospedando anjo em casa. E aí? Quantas vezes as pessoas na rua nos pedem, a gente, não, Deus, sai daqui e tal, e a gente nem sabe se aquele é o momento que Deus está testando esse amor, se ele realmente predomina. Não é isso? Então, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, hospedaram anjos. Aqui, irmãos, é engraçado que conforme ele vai discorrendo, ele vai mostrando um pouco mais a complexidade deste amor. Ele disse assim, olha, lembrai-vos dos encarcerados, como se fosse preso. E aí? Mas esses encarcerados aqui, irmãos, não vamos dizer somente no sentido literal, figurativo da situação, pessoa presa. Mas tem muita gente presa em tantas coisas, né, que a gente fala assim, olha, eu não tenho paciência com esse fulano. Pra mim, eu já me tiro o chute logo, porque não dá. Uma pessoa, pelo amor de Deus, de manhã cedo, certo, não consegue sair, não consegue fazer, não consegue. A gente passa, a nossa paciência está escassa, o nosso amor. Tudo isso se resume no amor. Fala assim, mas eu amo. A Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. A Bíblia fala que o amor é sofredor, o amor é benigno, é tratável. Aleluia. Mas nós não estamos tendo esse amor, porque a nossa atitude demonstra isso. A gente não quer ter dor de cabeça com ninguém, que aliás, até com os nossos parentes, nossos filhos, nós já não estamos tendo mais paciência, não é isso? A primeira coisa que nós falamos, olha, eu não sei aonde eu estou com a cabeça, que eu não dou-lhe um safanão, dou-lhe um esfregão, olha, se brincar, eu te dou um soco a vapor. Aí a gente já está mostrando que o amor fraternal não existe em nós, e que nós estamos desconectados da palavra de Deus. E ele continua dizendo, né, que para a gente lembrar dos encarcerados como se a gente fosse um, dos que sofrem maltratos como se, com efeito, nós mesmos fôssemos maltratados. A gente vê algum noticiário de pessoas sendo maltratadas, o que a gente faz? A gente não fica indignado? Como é que pode, maltratando aquele idoso, maltratando aquela pessoa, Deus já se viu, entendeu? Essa pessoa merece ser, entendeu? Tem que torcer o pescoço, não já se viu. Aí se a pessoa fala assim, fulano, estou sabendo que você ficou indignado, né, por causa dos maus tratos, e a gente pensou em enviar, né, a pessoa para sua casa para você cuidar, ver que você tem bom coração. Você vai falar assim, não, pode mandar. É isso? Pode mandar que eu vou mostrar para ficar todo mundo. Você já viu aquela historinha assim, que você fala assim, eu gosto de criança, mas no colo dos outros? Não, comigo. A gente gosta muito, irmãos, de aplicar sentença. A gente gosta muito de mostrar, né, que a gente gosta da coisa certa, mas é para lá. Só de boca, porque na verdade a gente não quer envolver, a gente não quer comprometimento, a gente sabe que a obra de Deus ela é espinhosa, ela é ardilosa, é com dificuldade, a gente não quer se envolver, porque quando o pastor fala assim, não, pastor, eu não vou poder não, a gente vê aqui nossa igreja pequena, mas quando a gente fala que tem algum trabalho assim na igreja, as pessoas já dão um jeitinho logo. Por exemplo, sexta-feira temos um bazar, né? Quando a gente anuncia que vai ter o bazar, irmão, é tanta doença que surge nas pessoas,
Não vou poder ir, não. As pessoas não querem envolvimento, as pessoas não querem sofrimento. Isso é falta. A gente fala que a gente tem amor, mas na verdade esse amor ele está escasso, porque fazer aquilo que é necessário fazer, mostrar que eu realmente sinto alguma coisa por aquela pessoa, que eu sinto alguma coisa pela obra de Deus e eu preciso fazer, é diferente, porque vai exigir de mim algo que eu não quero. Não é assim que o apóstolo dizia? O que eu quero eu não faço, isso eu faço. Ou seja, fazer o que era necessário fazer, não, mas aquilo que a gente é a tendência do ser humano. A gente sempre vai querer fazer assim, não, se tiver de fazer alguma coisa, eu quero ficar meio que isento. Só que dentro do mundo cristão não existe isenção. E aí ele fala mais alguma coisa aqui, já mais voltado para o matrimônio, né? Tem que dizer, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Isso aqui é forte, mas eu não vou entrar nem nesse parâmetro aqui, porque de repente pastor está falando comigo, porque nós somos em poucos. Aqui casados hoje mesmo, aqui só tem eu, a Rosa e a missionária Adélia. Isso? Adélia. Hã? Do Adélio. Esse digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Isso aqui é forte. Mas se nós fôssemos entrar nessa parte aqui, ele falou assim, pastor, está falando comigo? Quando você fala com uma igreja que tem muitos membros, né? Tem muita gente que se esconde atrás da capa, não é isso? Bem que, lembra daquele camaradinho que eu falei, né? Tudo que ensinava, o pastor ensinava, ele falava, falou para o ciclano. E o dia que o pastor preparou uma mensagem para falar com ele, falou com a minha esposa. Nós não aceitamos. A gente usa o termo assim, eu não admito que venha me ditar regras. Tem gente que peita o pastor e fala assim, olha, o senhor é pastor da igreja. Na minha vida, na minha casa, mando eu. Nós não aceitamos os rudimentos que Deus. A gente fala assim, eu amo a Deus, eu gosto de ouvir a palavra, só que nós não aceitamos, irmãos. A realidade é essa. Você pode ver que nós passamos o ano inteiro ensinando, mostrando para os irmãos qual que é o caminho e como temos que proceder, mas é assim, a gente ensina e a gente permanece do mesmo jeito. A gente não muda, por quê? A palavra de Deus, ela raramente faz efeito na nossa vida, porque para fazer efeito eu tenho que aceitar. Porque a palavra de Deus é diferente da palavra do inimigo. O inimigo chega. Eu vou fazer uma ilustração aqui para que vocês entendam. Uma mãe que ama o filho, que é cheia de amor, antigamente, a Rosa sabe disso. A mãe, ela preparava comida para a criança de colo, e ela pegava a colher e falava assim, olha o aviãozinho, porque a criança guiando, bebê, come bebê, vai fazer comida do aviãozinho, olha, aí, bonito, é isso? Os dois exemplificando como se fosse Deus não força, Deus trata você como falou assim, olha, faz bem para você, não foi isso que Deus falou para Ezequiel, você vai comer, certo? Só que no começo vai ser amargo, depois vai se tornar doce. O que o maligno faz? Sabe aquela pessoa que está cuidando da criança, mas que ela não é mãe? Come aqui, seu infeliz. Já posso aí. Come aí. Ó, se vomitar, vai comer. É isso que o inimigo faz. Te
empurra na garganta, dá tapa nas tuas costas, na tua cabeça e faz você comer e não deixa você vomitar o que ele te dá. E as pessoas comem. Mas quando é a palavra, a gente faz gracinha, né? Quantas vezes eu ministrei a palavra de Deus vendo crentes fazendo assim? Isso dói lá no fundo da alma. E a pessoa, sabe, aí está vendo. Mas por que, irmãos, que nós fazemos isso? Porque o nosso organismo, o nosso interior, não está sendo alimentado de amor. Porque o amor, ele supre, ele suporta todas essas coisas. E aí, eu vou ser complacente. Eu sei, olha, gente, quando você vai fazer assim, ó, que a gente chama de estufar, né? Você não já presenciou coisa assim? A gente olha para você e fala o quê? O que você está bufando aí? Vou falar mesmo. Não é isso? Não está aceitando, mas eu vou falar assim mesmo. Não é isso? Não, é diferente, irmãos. Quando você ama, você, meu Deus, eu nem tinha percebido que eu estava fazendo isso. Obrigado, Deus. A gente recebe. Quando você começa a recusar, imagine, irmãos, tem alguma coisa de errado que não está batendo com a palavra de Deus. Pelas promessas de Deus, nós encontramos ajuda. A Bíblia, irmãos, assim, olha, até hoje, é engraçado. Se você for analisar, eu nunca fiquei sem resposta na palavra de Deus por coisas que eu tivesse procurado. Parece que assim, para tudo tem resposta. Então não adianta eu chegar e falar assim, não, eu vou achar aqui uma desculpa para mim não fazer isso, para mim não fazer aquilo, porque eu vou estar respaldado. Eu vou, né, a Bíblia fala que Deus não é mal, que Deus ele é bonzinho e tal. Não. Eu vou me quebrar inteirinho. Porque a palavra de Deus, ela mostra as coisas de uma forma clara. É eu que procuro me esconder atrás de palavra que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, só para me tirar de mãozinho. Eu lembro uma vez que eu ministrei aqui de uma irmã, de uma jovem, que ela queria de todo jeito se casar. Todo jeito ela queria se casar, mas na igreja não tinha nenhum jovem assim que fosse do gosto dela. O que ela fez? Começou a parar de ir na igreja e foi procurar um moço numa outra igreja. Temos esse aqui. Sabe? Que usa esse aqui. Aí ela sumiu. A gente naquela época, os jovens começou a sentir falta e foi atrás dela. Chegou lá, minha irmã, né? Está numa cidade, você não tem ido, permanecido. Porque Deus tem mostrado os caminhos, né? Então Deus colocou na minha vida um jovem. Mas de onde que é esse jovem? De outra igreja aí e tal. E quando ela falou, eu falei assim, meu Deus, e você vai se batizar de novo? Não, a palavra de Deus ela mostra que a gente tem que nascer de novo e que esse batismo não serve e tal. Mas você, não, eu tenho orado a Deus que vê só, abra a palavra aí, quando você vai saber o que Deus fala. Abrimos, era uma lapada. Tipo assim, ele vai se converter, né? Não, isso aí não deu, abre de novo. A gente abria assim, sabe, aleatoriamente. Aí vinha a lapada de novo, certo? Não, aí não, porque, entendeu, não foi de Deus. Abre de novo. E a gente foi abrindo, acho que abrimos umas 5, 6 vezes.
e só lapada, e ela falou assim, não, até que abriu uma, né, que dizia filhinhos, né, não. Ela tá vendo? Aí, Deus falando, né, me confortando. A gente falou assim também, né? Moral da história, ela foi, se batizou, casou com esse rapaz, o rapaz encheu ela de suco, né? Suco com véu, sem véu, separou, foi para o mundo e nunca mais voltou para a igreja, e ficou com criança ainda para cuidar. Então, irmãos, se eu quero ser, se eu quero ter alguma coisa de Deus na minha vida, eu não posso fugir da realidade, que é deixar esse amor predominar. Se o amor predominar a minha vida, irmãos, eu vou aceitar regras, eu vou aceitar que a palavra de Deus, ela me transforme. Por que eu falo transforma? Porque nós precisamos da transformação da palavra de Deus todos os dias da nossa vida, porque todos os dias nós somos uma pessoa diferente. Todos os dias. Já pensou nisso? Tem dia que você acorda, não é isso? O que você quer fazer você hoje? Você falou, shh. Você está bem? Ah, por quê? Sei lá, entendeu? Sei lá, você pode fazer uma rabanada para mim, já que você está obedecendo? Não faço. É certo para você? Não faço. O que isso vai me custar? Não, meu amor, nada, entendeu? Eu só vou fazer. Já acordou desse jeito? A pessoa fica assim, gente, será que essa pessoa está normal? Né? Mas também dia que você acordou, amor, e aí, será que rola aquela omelete? O senhor foi empregado agora? Não, eu estou pensando, você não tem que pensar nada, vai e faz. Oxi, se pensamento gerasse dinheiro, então eu estava entendendo, porque eu penso pra caramba. Pensei que você ia me dar uma calça nova, pensei que você ia me dar um vestido, já pensei que você ia dar o seu cartão para mim e tal, aquela coisa toda. Né? E tem dias que a gente começa de um jeito, dali 2 horas eu estou de outro, dali no final do dia eu estou de outro, e finalizo calado. Você não vai falar? Estou falando com você, você não vai responder? Não é ruim você falar com a pessoa fazer greve de silêncio? Já aconteceu isso com a senhora, missionária André? Você está falando com a pessoa está ali. Gente, é horrível. A gente muda o tempo todo. Então, se eu estou dentro desse amor, o amor, ele não muda. Essa é a grande verdade. Imagine você, que nós nascemos dentro de um lar, que a minha mãe ensinou para mim coisas que ela aprendeu do jeito dela, e que o meu pai orientou ela que fosse daquele jeito. Aí de repente você chega, conhece uma pessoa que a mãe da pessoa ensinou para ela uma coisa. Por exemplo, quando eu conheci a Josiane, foi na carroça que eu queria namorar com ela falou assim, ó, tem certeza que você quer? Eu falei, nossa, eu quero muito. Ela não é fácil não, porque ela foi criada assim, ó, com coisa de luxo. Você vai conseguir bancar? Eu falei, nossa, mano. Não, que você não entendeu, as coisas de Josiane é tudo coisa cara. Ela não bota jeans ruim, ela não usa tênis ruim, ela não usa coisa se não for de marca. Você quer mesmo? Eu falei, não quero sim. Quando eu casei com a Josiane, um dia eu comprei um tênis da China, numa caixa escrito Mizuno, Nike, não escrito Nike. Caixa, tudo, cheguei e falei assim, que comprei pra você? Dei a caixa na mão dela, sabe o que ela fez? Caixa na mão. Abriu assim, não quero essa porcaria. Eu falei, você é Nike, poxa. Nike seu nariz. Por isso que eu não conheço.
A vida inteira eu vou vestir calça de marca, isso aí é tudo coisa do... Eu falei, mas como você nem pegou na mão? Nem precisa, já dá para ver o peso, entendeu? As características. Eu falei, meu Deus do céu. Não vou botar isso no meu pé, mas nem... E eu tive que voltar lá e devolver pro camarada. Falei assim, ó, a situação aí deve ser muito ruim. Não, é de excelente qualidade. Foi excelente qualidade. Eu falei, ela só bateu o olho. Entendeu? É porque, irmãos, foi criada daquele jeito. Eu fui criada lavando a cabeça com sabão de coco. Mas quando eu conheci o shampoo dela, tem que ser. Entendeu? Na época era um tal de shampoo sem sal, lembra? Sem sal, gente do céu. Não, tem pra mim nem que ser sem sal. Que raio de shampoo sem sal é esse aí? Achava que passar, né? Agora tem com sal, entendeu? Açúcar, Sazon. Eu acho melhor foi o Sazon, né? A história de Sazon. Ah, o Sazon foi Essa matou. Então, irmãos, é desse jeito. E a gente tem que se adaptar. Se não existir o amor, não vai dar certo. Não vai dar certo. Foi difícil, eu tive que me adaptar, certo? Para que a gente pudesse hoje estar com a nossa família, né? E um dia eu fui falar para ela, eu falei, isso é difícil. Ela falou assim, eu te avisei. E não aceito que você devolva. Eu falei para você que não era fácil. Eu falei, não, mas também é assim não, né, poxa? Sabe mais. Aí é... E hoje? Uma vez ela fez eu 2 vezes, 2 dias, mano, batendo para comprar uma roupa para ela. Acabou indo no mesmo lugar, e aí ela deve lá. Viu aquele, o primeiro que ela tinha visto, que ela não entendeu. E eu morava em Colorado, tinha que ir na outra cidade, né? Não aceitava. Como era Então, irmãos, é minha assim. mulher, né? Só tinha ela de mulher. Mas porque eu amava, e amo, né? Ainda amo muito. Aí eu falei, vou adaptar. E hoje, né? Ela foi se moldando, eu também, a gente foi se moldando, e deu tudo certo. Mas no começo, porque a gente teve costumes diferentes. Né? Aí você tem que adaptar o jeito da pessoa e tal. E a gente, da mesma forma, a gente vem de lá de fora, a gente vem carregado de um monte de coisas que Deus olha para a gente e fala assim, não, nesse naipe aí não dá, eu vou te ajustar. Mas se nós amamos realmente aquilo que Deus tem para nós, a gente vai aceitar as mudanças. Acontece que nós não encaramos muito bem as mudanças que Deus tem para nós. Não é isso? A gente rejeita, irmãos. A rejeição, ela é algo tão forte que hoje você olha para as igrejas, a maior parte das igrejas que ela tem compromisso de ministrar a verdade, elas estão praticamente vazias. Porque as pessoas rejeitam, elas não querem saber do ensinamento da verdade, elas querem coisas que massageiam o seu ego, coisas que favorecem a elas, aí está tudo certo. Mas coisas que falam realmente da palavra, elas não querem. Foi por isso que o apóstolo Paulo, em várias mensagens, ele sempre dizia que o que ele tinha aprendido, que o conhecimento, que a bagagem, que todas as coisas que ele tinha adquirido, ele reputou por perda, por esterco, para poder viver o novo de Cristo. O novo de Cristo, às vezes, nos machuca, porque exige de nós mudanças. E eu fico olhando, irmãos, pessoas que não aceitam mudanças, e pessoas que eram assim ou não, eu não sirvo para ser aluno, eu sirvo para ser professor. Já viu isso? Por exemplo, vocês podem olhar no meu Instagram, podem olhar no meu Facebook, vocês podem olhar no meu WhatsApp, vocês vão ver lá pastor Jacó. Vocês viram lá hoje? Não, não. Porque para mim
mim o essencial é Cristo na minha vida, não é título. E eu fico assim, meio que estranho quando eu pergunto para uma pessoa: como é que é o seu nome? Ah, meu nome é missionário fulano. Meu nome é evangelista fulano, é pastor fulano. Não perguntei a sua função. Eu estou perguntando o seu nome. Então, pois é. Um dia nós estamos evangelizando e um senhorzinho, um irmãozinho que estava com a gente, chamado Cerqueira, ele foi entregar um panfleto para um camarada e o camarada já falou: não, obrigado. O senhor está rejeitando a palavra que eu sou pastor. Eu não estou perguntando se o senhor é pastor. Eu só perguntei se o senhor aceita o folhetim da palavra de Deus. O senhor aceita ou não, pastor? Entendeu? Uma vez eu fui conversar com um camarada, a gente conversando, então eu falei: senhor, eu não perguntei o nome do senhor. Como é do senhor? Pastor Daniel. Eu falei: não, o nome do senhor, pastor Daniel. Eu falei assim: no seu RG está o quê? Pastor Daniel? Não. Eu estou perguntando o nome do senhor, não estou perguntando a função do senhor. Certo? Porque as pessoas querem se aparecer, as pessoas, elas assim, quando Deus me chama para nós sermos na qualidade de servo dele. Presta atenção no que eu estou falando. Deus nos chama para sermos nós mesmos na qualidade de servo. E na qualidade de servo, eu sou um simples servo e eu vou sempre me apresentar com essa qualificação. Porque eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu só preciso mostrar que eu sou uma pessoa que sirva a Deus. E o título, há poucos dias atrás, a pessoa descobriu, meu irmão, há 5 anos eu trabalhando no Hospital da Saúde, a pessoa descobriu que eu sou pastor. Você é pastor? Eu falei: sou, pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque você nunca falou para mim. Eu falei: porque você nunca perguntou. Meu Deus, você é pastor, você trabalha na casa de saúde? Eu falei: trabalho? E você é pastor? Eu falei: sou pastor. Não acredito. Eu falei: mas como assim? Não, eu só estou acreditando porque eu vi, entrei no seu Facebook e vi lá, né, que você é pastor. Eu falei assim: então, eu escolhi ser eu mesmo. Porque quando eu sou eu mesmo, as pessoas chegam, me cumprimentam, conversam comigo, entendeu? Agora, quando perguntam, né, se eu sou evangélico, não, eu sou evangélico. Aí perguntam: mas você é alguma coisa na igreja? Eu sou o servo de Deus, eu cumpro uma função. O que você é? Eu sou pastor, pela misericórdia de Deus. Vocês como missionários, né? Como é que é o seu nome? Missionária Marlene. Não. Aí lá, se alguém perguntar: mas você, né, abençoado, exerce alguma função? Pela misericórdia de Deus, sim. Você. Porque na verdade vocês ocupam o cargo eclesiástico mais alto, né, da igreja, do ministério, né? Então eu deveria chegar assim: não, agora, né? Igual o ministro, aquele tipo que vai dar uma fechada em São Paulo. Só das coisas que está falando. Deu uma fechada nele e você ficar me fechando porque eu não sabia. Isso. Se ele soubesse, ele ia pensar 3 vezes. Mas claro que foi em tom de brincadeira, né? Mas o senhor está falando isso, porque senão você não vai pensar. É tom de brincadeira, irmãos. Assim, eu estou só pegando como exemplo. Tem pessoas que gostam da carteirada. Lembra daquele pastor que eu falei para os irmãos que ele foi pego ultrapassando a faixa amarela e acima da velocidade? Lembra que eu falei isso? Quem lembra? Lembra? Era ministro do Evangelho. Exatamente, ele era pastor do Belém. Quando vieram mandando encostar, encostei, pessoal. O senhor está com pressa? Estou com um pouquinho de pressa, né? Sabe como é que é? Pois é, o senhor atravessou a faixa amarela ali, ele dá uma ultrapassagem perigosa e está acima da velocidade. A pista aqui é 80, o senhor está a 120. Que eu tenho alguns compromissos aí e tal. Então, mas o senhor não pode colocar dentro do rosto dos outros perigos. Se o senhor está com pressa, eu tive que ter saído mais cedo. É que eu sou ministro do Evangelho. Pra quê? O senhor é ministro? Sou ministro pela misericórdia. Pela misericórdia, eu sou ministro.
Que humildade, né? O policial falou assim, então, sobre isso. O senhor, em vez de dar exemplo, entendeu? Eu falei, você imagina o fiel do senhor vendo o senhor fazendo uma... Ele falou naquele sentido, umas cagadas dessas, né? Que exemplo o senhor tem para dar para os seus fiéis lá? O senhor, como ministro, o senhor tem que dar exemplo. Arrebentou com a pessoa. Não é isso? Então, se fez alguma coisa errada, seja humilde, né? Nem fale o que você é. Né? É que nós temos essa mania, irmãos. Nós somos assim. E não tente mudar a pessoa, porque não vai dar certo. Ele é daquele jeito. Né? Versículo 17, eu queria que vocês acompanhassem esse versículo comigo, para nós fazer essa meditação final. Eu vou pedir para vocês lessem na Bíblia de vocês, que a Bíblia tem uma tradução um pouquinho diferente. Hebreus 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos será útil. E agora? Um dia o pastor estava ensinando a igreja e um abençoado levantou e falou assim, ele estava assim, irmãos, vocês procuram imitar o pastor de vocês, nos mostrar, está errado. Ele no culto levantou. Por que, irmão Antônio? Eu não tenho que imitar o senhor, eu não tenho que seguir exemplo do senhor, eu tenho que imitar Jesus. Ele falou assim, então, você não consegue obedecer nem seu pastor, que você está vendo. Mas você vai obedecer. Não, obedeço, você está desobedecendo eu, que estou ensinando a palavra para você. Como é que você obedece a Deus? Então, olha só, obedecer os vossos pastores, aqui no meu dia um pouquinho diferente, mas eu vou falar na tradução de vocês. Obedecer os vossos pastores e sede submissos a eles. Porque eles velam, eles cuidam das vossas almas. Como que devem de prestar conta? A gente tem que prestar conta. Os irmãos já ouviu falar aqui, se for para me pastorear uma igreja, porque ela não entra no céu, eu não quero ser pastor. Ouviu falar muitas vezes isso? É porque, irmãos, eu tenho um compromisso. Eu tenho que ensinar para vocês essa verdade. Agora, se vocês vão aceitar o ensinamento, vocês vão acatar, né, como nossa igreja é pequena, mas aqui já passou de tudo. Já aconteceu muitas coisas aqui. Quando você abrir o teu coração e falar assim, não, é o meu pastor, você respeita o seu pastor, eu brinco, irmãos, mas o respeito tem que permanecer. Eu brinco porque eu não quero ser aquele pastor, sabe, carrasco, general, entendeu? Só pai do senhor, não. Eu quero que os irmãos sintam a liberdade para entender que eu sou o pastor amado, que eu gosto de brincar com as ovelhas, né? Mas o respeito, a libertinagem, os irmãos não podem confundir liberdade com libertinagem, que é diferente. Né? Então, eu, pastor Jacó, eu tenho que prestar conta daquilo que Deus colocou na minha mão, que é vocês. Então, quando eu falo assim, irmãos, procure imitar, né, as coisas boas que faço, porque as ruins não precisam. Que tem muitos pastores que, irmão, não dá para imitar uns camaradas desses, que assim, são pastores intitulados por si mesmos, pessoas que se auto-se-nomearam, né, que tá cheio de gente querendo, né, ser o que elas não são, né, serem ensinadores sem nunca ter sido alunos. Aí não dá, irmãos. Mas se o teu pastor é um homem de Deus, está na Bíblia, porque a gente tem que dar conta naquele grande dia do juízo, né? Para que façam isso e ó, com alegria, tá? Não, eu faço porque senão meu pastor fica aí pegando meu pé, entendeu? E eu já para não bater boca com ele, não bater de frente com ele, porque, entendeu? O tamanho ele não tem, para mim pegar ele.
que ser com alegria. E o detalhe, e não gemendo. Sabe o que é isso aqui? Esse gemendo? Deus do céu. Você não faz. Fala uma coisa que ele não faz. Vai fazer coisa que ele não sente. Você que sabe, ele fica. Remoendo, igual a vaca. É igual a vaca, porque a vaca, entendeu? Ela come de manhã cedo e fica remoendo aquilo que, entendeu? Remoendo. Mas a Bíblia diz que isso não aproveita nada para você. Não é isso que diz? Olha aí, ó. Não será útil. Não será útil. Né? Faça isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros, ou seja, para outra tradução, não será útil para você. Lá quando você era criança, se a mãe de vocês já, né, vai fazer o que eu falei. A minha filha, uma vez, gente, eu quase perdi a paciência com ela. Que eu falava assim, olha, cala a boca, certo? Escuta o que eu estou te falando. Desse jeito, não falava dizer, cala a boca, certo? O que você está falando aí? Nada. Entendeu? Se eu te pegar, gente, aquilo vai, sabe, te tirando fora do sério, entendeu? Então, quando a pessoa ele começa a, sabe, isso chama-se desrespeito, né? Isso chama a pessoa não ter sensibilidade à palavra de Deus, porque eu aqui sou só um condutor, sou só aquela pessoa que conduz os irmãos para aquele grande dia, ou seja, eu não faço nada de mim mesmo. E se alguma coisa eu faço que venha desagradar os irmãos, que porventura não está enquadrado na palavra, eu peço perdão, porque eu sou falho também. Não é assim que Paulo diz? Se alguma coisa eu tenho feito que tenha desagradado os irmãos, me perdoe. Mas se eu falo a palavra, então obedecei. Para finalizar, irmãos, Hebreus 18, para nós fecharmos, ele disse assim, olha, porque isso que faz bem para a minha alma, não faz bem para você. Ele disse assim, olha, orai, para quem? Por nós, porque confiamos que temos boa consciência, desejamos o quê? como aqueles que tudo que querem portar-se honestamente. Honestamente, eu devia falar dignamente. Então, se eu estou meio em desacordo, o que eu tenho que fazer? Só orar. Não é isso? Mas isso, irmãos, é quando existe amor. Vamos voltar lá no primeiro versículo e nós encerramos. Seja constante o amor fraternal. Tem que ter constância. Não pode oscilar, não pode, sabe, ter altos e baixos. Senão será igual a bolsa de valor. Uma hora eu estou ganhando, outra hora eu estou perdendo. Né? Já pensou nisso? Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos dar entendimento. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Vamos fazer a oração para nós acolher Jesus para as ofertas para a obra de Deus. Querido Jesus, querido Deus, o Senhor venha abençoar os teus filhos que nessa noite irão